Estava com a internet meio ruim aqui. Espero que hoje eu consiga me comunicar aqui, comunicar com vocês e receber suas mensagens, receber os pedidos de oração, tá? Estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo, e passando para agradecer por estarmos vivos, com saúde, fortes, graças a Deus, firmes, né? E mais um ano, né? Chegando já no fim, e nós estamos aqui, pandemias, crises e tiranos, tiranias, né? Corrupções, todo tipo de imundícia já aconteceu nesse país, não é verdade? Roubalheira, todo tipo de imundícia, né? Os fraudulentos, e nós aqui de pé, graças a Deus, glória a Deus por isso. Isso não é maravilhoso? É isso. É como o Davi falou uma vez, né? Os meus opressores e inimigos que armam ciladas contra mim, eles é que tropeçam e caem. Salmo 27, né? Salmo 27. É isso mesmo, 27. Então, vamos orar, vamos falar com Deus neste sábado. Vamos entregar esse azeite. Já voltou, né? Você está ao vivo, voltamos. Acho que é o que o bispo ali, Ailton, ligou dele, né? Aí comeu a internet aqui, mas já vai melhorar. Então, vamos desligar os celulares aí para eu conseguir comunicar com o meu povo aqui, tá bom? Deixa o seu like, vamos compartilhar o vídeo, vamos escrever aí. Inscreva-se no canal Apóstolo Valdemiro Oficial e ora conosco. Vamos falar com Deus, vamos abençoar aqui o pão, o azeite e a sua vida. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos na tua presença em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor sempre nos ouve, embora não tenhamos mérito ou merecimento, não sejamos merecedores, dignos das suas bênçãos, mas o Senhor tem cuidado de nós, da tua obra, do teu povo. E mais um ano se passou. Já estamos nos aproximando do fim do ano, do último dia, e certamente sairemos deste abençoados e entraremos um outro mais abençoado. Porque nossas bênçãos não dependem das circunstâncias, não dependem de homens, de amigos, de dirigentes, não. Nós dependemos só do Senhor, da tua palavra, da tua promessa. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é a nossa estrela, o Senhor é a nossa luz. Então alcança essa criatura que está preocupada, aflita, talvez com as finanças arruinadas, portas que se fecharam, dívidas, todo tipo de problema, Senhor, saúde, familiar, sentimental, conjugal, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre o teu povo. Consagra o azeite e o pão que entregaremos neste sábado para essa multidão e abençoa esta água e quem beber receba vida. Pai, prospera a vida dos dizimistas, dos patrocinadores que detêm o carnezinho e ajudam todo mês a tua obra. Multiplica 100 vezes mais na vida deles, muitas vezes mais também o número deles na tua casa, na tua obra. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Abençoa os bispos e pastoras, pastores, missionários, os obreiros, os membros, os frequentadores, os católicos, os não religiosos, os seus filhinhos de outras denominações e outras nações. Cuida deles, Pai. E defenda a tua obra contra os tiranos, os arrogantes, os corruptos, aqueles que acham que têm o poder de um Deus, como na verdade só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Toma posição contra aqueles que se levantam contra a tua obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Irmãos, e logo no começo ali, na introdução dos trabalhos, no começo estaremos já
entregando a você o azeite, né, um frasquinho, e o pão, e às 18 horas ministrando. E no domingo, às 9 da manhã, vai ser Natal, né, 25, dia 25, que tal você homenagear o Mestre? Já que estipular uma data, né, para que fosse comemorado o nascimento do Senhor, ninguém sabe ao certo o dia, segundo os judeus foi em março, né? E segundo algumas religiões foi 25 de dezembro. O que importa é que ele nasceu, disso aí nós temos certeza. E é sobre isso que vamos falar. Então você vai estar conosco domingo às 9 da manhã, vai ser de 9 às 11, para você almoçar com sua família, vai ser muito abençoado. Estaremos lá se Deus quiser, tá bom? Vamos à mensagem, a palavra está no livro de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: os magos do Oriente, os pastores do Oriente, na verdade, porque esses homens cuidavam de ovelhas e eram homens que detinham assim grandes fortunas na época. A carne da ovelha era a mais apreciada que tinha, e as ovelhas produziam leite também e lã, né? O inverno castiga naquela região, e os criadores de ovelha, eles tinham a principal das profecias, de todas. Nenhum profeta profetizou algo tão importante até hoje como o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, que é o resgate da humanidade. Estou tendo uma dificuldade aqui com a internet, agradeço sua paciência aí, tá bom? Mas nós vamos procurar melhorar isso aqui, tá? Se Deus quiser, botar mais uns 10 megas aqui para a gente poder fazer direito o trabalho. Diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que coisa extraordinária. Esses homens tinham muitos problemas, como todo mundo que vive no deserto, né? E problemas diversos, com ladrões, salteadores, enfim, afora os insetos e víboras mortais do deserto, e sem abrigo, né? De dia um sol escaldante e de noite um frio mortal. Eles tinham que se abrigar as ovelhas e procurar aonde tinham uma ervazinha, eles tinham que levar as ovelhas e procurar água para as ovelhas, buscar longe às vezes. E eles viviam desse jeito, mas eles tinham uma profecia com eles, que naqueles tempos ali nasceria o rei dos judeus. E eles então, calculando, né, eles entenderam que havia nascido o rei dos judeus. Como é que eu faço para encontrar um rei? Eu devo procurar onde? Por um rei. Numa casa comum não pode ser, numa família plebeia não pode ser, né? Uma família plebeia não pode ser, uma família pobre. Ou procuro num palácio de fina estirpe, né? E, enfim, e alguns da linhagem de alguns reis, e eles não tinham como encontrá-lo. E aí, naquela procura, naquela busca pelo menino, pelo Filho de Deus, uma estrela apareceu na vida deles para guiá-los. E eles então saíram à procura do menino. E eles perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Olha que coisa interessante, o rei ficou perturbado, porque ouviu dizer que havia nascido o rei dos judeus. Quem era o rei dos judeus? O rei Herodes. E falaram da profecia para ele. Sabe o que me intriga? É que esses tais poderosos, entre aspas, que detêm a caneta e fazem das leis o que bem entendem, lá no íntimo, eles sabem que há um Deus poderoso e que esse Deus nos usa e cuida de nós. Porque do contrário, por que o rei Herodes, um rei dos mais poderosos da época, iria ficar preocupado, enciumado, com medo de perder o trono, se ele era tão poderoso? E se ele sabia que não tinha ninguém ali com linhagem, tá? Com tradição suficiente para ser rei? É que ele sabia que há um rei verdadeiro, o que havia na época dele, o rei verdadeiro, um Deus verdadeiro, perdão, como esses de hoje. Aliás, para eles se intrigarem tanto conosco, nós que pregamos a palavra, é porque no fundo do coração deles, eles sabem que o Deus que está conosco é infinitamente maior que eles, com todo o poder que eles têm. Seja judiciário, político, econômico, seja o que for. Você pode ter o poder que tiver. Você pode ser o homem mais poderoso da terra. Comparando com o Deus que pregamos, o seu poder se aniquila, se pequena. Porque ninguém mede forças com o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Ninguém. Nunca houve e nunca haverá. E os que pensam e tentam fazer isso vão pagar um preço muito alto por isso. E vão se arrepender. Então, os magos do Oriente, primeiro que o deserto é difícil até para você viver. Mesmo que seja numa pequena propriedade, é muito difícil. Para atravessá-lo, aí é quase impossível. E esses homens atravessaram o deserto, se predisporam e foram em busca do menino, ou seja, do Filho de Deus. Você sabe o que significa isso para nós hoje? Qual o significado dessa mensagem? É que quanto maior é o esforço para se encontrar com Deus, quanto maior é a renúncia, a busca, mais Deus te ilumina, te orienta, te guia. Era impossível esses homens encontrarem o Filho de Deus, porque a notícia, o entendimento que eles tinham de que nasceria o rei dos judeus. Um rei nasce onde? Num palácio, num lugar muito bem preparado, e arrumado, e luxuoso, né? Eles procuravam por um rei, um príncipe, né? Mas aí encontraram quem? Encontraram pessoas pelo caminho, indagaram essas pessoas, falaram: nós vimos uma estrela, porque essa estrela havia sido colocada por Deus. E essa estrela, ela vive no meu caminho, no seu caminho, nos nossos caminhos, quando nós priorizamos e colocamos Deus acima de tudo. Quando a nossa procura, a nossa busca é por Deus, então existe essa estrela. Ela nunca abandona. Ela não se desorienta. Não. Esse é o GPS daquele que busca por Deus. Ele é guiado, ele é orientado, ele não se confunde, não se perde. E o mundo inteiro se abala, as pessoas se confundem, se desesperam, pandemias e todo tipo de imundícia vem e deixam as pessoas apavoradas. Agora mesmo as pessoas estão desorientadas, sem saber o que fazer. Tem gente reclamando do ano que está terminando e já está prevendo desgraça, pandemia para o ano que virá. E enquanto que os guiados pela estrela já sabem que o próximo ano será infinitamente melhor do que aquele que passou.
para nós que temos a estrela que nos guia, para nós que procuramos por Deus, para nós que buscamos o Rei, atravessamos o deserto se for necessário, porque deserto, mesmo esses homens sendo tementes a Deus, estando buscando por Ele, estavam no deserto. O deserto pode vir para qualquer um de nós, mas nem no deserto a gente pode desanimar, se fadigar, parar, se prostrar. E eles foram em busca do rei que havia nascido. E continuando assim, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados, olha só, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. O rei Herodes. O rei Herodes interessado no nascimento de Jesus? Não estava. O interesse dele era outro. Ele perguntava para os seus conselheiros, enfim, para todo mundo ali, os que tinham conhecimento da Bíblia, dos pergaminhos, dos livros, das mensagens, profecias dos profetas, principalmente Isaías, dos salmistas, onde deve nascer o Cristo, será? Ele perguntava. E eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Rapaz, que coisa maravilhosa, né? Esses tais aí, eles faziam parte da cúpula do rei. Eram príncipes, sacerdotes. E eles sabiam também que havia uma profecia. Como você pode até não gostar da gente, do evangelho, você pode não gostar da igreja, você sabe que a profecia ela vai se cumprir, custa o que custar. Não tem rei na face da terra, nem presidente, nem poder nenhum que impeça que as profecias de Deus se cumpram. Elas virão, elas se cumprirão, custa o que custar, doa quem doer. Você pode se opor a elas, elas são infalíveis, indestrutíveis, e elas vão se cumprir. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança. Ninguém tira isso de nós. Então é certo que Deus vai abençoar o seu ano. Antes de terminar, esse ano ainda você será abençoado. E daqui a pouco você vai entrar o outro ano abençoado. O Senhor está dizendo, não, eu estou profetizando. Eu não estou dizendo só não, dizer qualquer um pode dizer. Eu estou profetizando e você verá isso. Mas tem que ter uma estrela te guiando. E essa estrela, ela não está disponível para todos. Essa estrela, ela está disponível para quem busca pelo Rei, pelo Filho de Deus. E aí o Herodes reuniu os principais dele, do governo, e perguntou, onde haveria de nascer o Cristo? E eles disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, aí ele cita aqui o pergaminho, o profeta disse, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. É a missão do Cristo, é o projeto de Deus. E Jesus não veio com outro objetivo, com outra missão. A missão é única, é salvar, apacentar as suas ovelhas, ou seja, aqueles que ouvirem a voz dele. As ovelhas dão ouvidos à voz do pastor. Qualquer pessoa que escutar a voz de Deus torna sua ovelha e é apacentada por ele. Então Herodes, chamando secretamente os magos, os pastores lá, os tais pastores, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Quer dizer que o Herodes acreditava em tudo isso aqui, E enviando-os a Belém, disse, ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai, para que também eu vá e o adore. Você sabe que eu já vi tirano, ditador,
fingindo que está acreditando em Deus e adorando a Deus, um pretexto, né? Você vê, hoje em dia é comum isso aí. Às vezes você vê o sujeito malvado, perturbado, que se posa de religioso para enganar os salvos. E engana muitos. A gente tem visto isso aí. Engana muito. O Herodes, fingindo que era crente, que acreditava na profecia, o rei Herodes, falou para os reis magos, que alguém disse a eles, viram, foi ele que falou que viram a estrela. E inquiriu deles, vão lá, encontram o menino, depois vem me avisar para que eu também possa ir adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Isso é extraordinário, isso é uma revelação que muda a vida daquele que crê. Por quê? Porque o objetivo daqueles magos, daqueles pastores, era encontrar o menino, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, o da profecia, tá? E eles, sabendo que se tratava de um rei, né, não iria procurá-lo num lugar, numa comunidade, numa favela, enfim, no meio do campo, ou numa casa simples, porque um rei não nasce em qualquer lugar. Então jamais ele encontrar o menino, portanto jamais alcançaria o seu maior objetivo, jamais alcançaria. Por quê? Porque o menino estava num curral, numa manjedoura, um rei, aliás, um ser humano. Eu nunca ouvi falar de outro ser humano que tenha nascido num curral. Pode ser que exista, mas não se tratava do ser humano comum, se tratava do rei, o rei dos judeus, o rei dos reis. E nasceu num curral, numa manjedoura, porque ninguém hospedou José, padrasto, e a mãe, Maria, quando estava para dar à luz. Eles procuravam uma hospedaria, um lugar, uma maternidade, e não tiveram uma abertura, uma oportunidade, pelo contrário. Estava tudo lotado e não deixaram que eles se hospedassem. E o único lugar que encontrou foi esse curral, essa manjedoura. Ali no meio dos animais nasceu o rei dos judeus. E os magos jamais teriam encontrado ou alcançado o objetivo se uma estrela não os guiasse. E a estrela, ela guia quem tem o propósito no coração de encontrar o Cristo, o Senhor dos Senhores. Então é bom que você entenda o significado disso tudo. Que quando nós priorizamos a nossa relação com Deus, quando nós entendemos que a nossa vida não é absolutamente nada sem Ele, essa estrela sempre vai estar à nossa disposição, nos orientando, nos iluminando, nos guiando, tá? Só que ela vem de muitas formas. Não espera olhar para o céu e ver uma estrela à sua cabeça andando onde você vai, não é assim. Ela vem. Essa mensagem, por exemplo, agora é a estrela do momento que está te orientando. Esta palavra que você ouve é a estrela de agora. Daqui a pouco é a oração de alguém, um conselho, um chamado, alguma coisa. Deus está sempre providenciando, sempre mostrando o rumo, a saída, enfim, e confirmando os nossos projetos. E aqueles homens tinham um objetivo gigantesco, um projeto que era encontrar o Cristo, tudo que eles queriam. Deixaram a missão das ovelhas, o cuidado com as ovelhas no meio do deserto e foram em busca do rei. Eles queriam ver o rei. Só que eles não foram ali para buscar uma cura. Não é errado alguém buscar no rei ou no médico dos médicos, no Senhor Deus, a cura ou uma bênção, seja em que área for da vida. Mas atravessaram o deserto, não porque estavam doentes ou necessitados financeiramente falando. Eles tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Adorar o rei.
adorar o menino. Aí você para fazer uma reflexão se a sua relação com Deus tem sido de busca pelas coisas materiais somente, ou pela cura, ou pela harmonia, paz no seu lar. Porque, me desculpe o que eu vou dizer aqui, mas a grande maioria dos crentes hoje vão à igreja com um objetivo comum, né? Buscar o suprimento, a cura, ou a bênção para a família, ou financeira, e não tem culpa não, a culpa é de quem emprega, a culpa é da igreja, a culpa é de quem orienta. As muitas campanhas, os muitos propósitos na igreja, acabam ensinando que a igreja é para curar, que a igreja é para resolver a vida financeira, que a igreja é para resolver a família, e esses homens não tinham problema na família, nem financeiro, nem de saúde. O objetivo deles era encontrar o menino e adorar. Você vai quantas vezes na igreja para adorar a Deus? Talvez você tenha até ido hoje. Você foi o quê? Eu fui buscar pelo meu marido que ele está bebendo, está vendo? Você está vendo? Eu tenho um dos livros meus uma orientação sobre isso. Uma crente de uma outra denominação de muitos anos bateu na porta lá, eu atendi numa sexta-feira à tarde, ela disse, essa é a última porta que eu bato, é a última igreja. Estou buscando há muitos anos pelo meu marido. E ele não deixa de beber, e ele vive assim, essa foi falando. O senhor pode me orientar? Eu falei, posso. O que eu faço? Eu falei, esquece seu marido. Mas como assim esquece meu marido? Não estou entendendo. Não. Falaram que o senhor era meio doido mesmo, antes de eu vir para cá. Eu falei, não, não sou doido não, doido é a senhora. Eu falei, eu sou normal, esquece seu marido. Como esquece o marido? Eu vim aqui por causa dele. Eu falei, então, é por isso que a senhora não conseguiu até hoje. Não é só aqui, não. Em todas as igrejas, a senhora foi por causa do marido. Em todas as reuniões, a senhora foi por causa do marido. Está lá no meu livro. Um dos livros, eu não lembro mais, que são 12 ou 13. Mas está num deles. Eu botei esse testemunho. Falei, todas as vezes ela começou a chorar. Falou, é verdade. Falei, você já foi a alguma vigília? Ah, já, em muitas aí. Aí falou o nome das igrejas. Só fui fazer o quê? Fui pedir pelo meu marido. Falei, a senhora costuma ir na Santa Ceia também? A senhora faz o quê? Eu pedi pelo meu marido. Falei, então, esquece seu marido. A senhora vai vir aqui agora. Todo domingo eu quero a senhora aqui. Toda terça. Mas eu vi lá terça, né? Dia do milagre. Não, a senhora não. Para a senhora não é milagre para os outros. A senhora só vem para adorar. Esquece seu marido. A senhora não vem mais por causa do marido. A senhora vai vir na igreja agora para adorar. Para agradecer. Agradeça pelo marido. Agradecer meu marido. Agradeça pelo marido. 3 meses depois, estava lá do ladinho dela. E eu fui contar isso aí na reunião. E ela levantou, como fui eu, ele aqui, ó. Não bebeu mais, não saiu mais nas madrugadas. Está um amor de pessoa, está mais fervoroso do que eu. Falei, agora você pode lembrar do marido, vai pedir alguma coisa para ele. Mas antes só tinha que entender que Deus é maior que o seu marido. Se o seu marido for o seu Deus, ele vai se dar mal, você vai se dar mal. Se a sua mulher for o seu Deus, se a sua empresa, se a sua fazenda, se os seus investimentos, se tudo que você deseja na vida ou busca ocupar o lugar de Deus, além de não conseguir nada, você vai ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Mas se Deus estiver acima de todos os seus propósitos, dos seus projetos, dos seus objetivos, das suas razões, então você vai conseguir os seus objetivos, porque Deus vai colocar uma estrela no seu caminho e ela vai te guiar. Então Deus, ele tem que ser a razão da nossa fé, da nossa esperança. E essa mulher aprendeu. E quantas pessoas ela já levou para a igreja? Falando, ensinando. E quantos crentes estão aí murmurando? Lutei o ano inteiro para pagar minhas dívidas, eu não consegui. Ah, se você tivesse ido o ano inteiro na igreja para adorar o menino, você já tinha pago as suas dívidas há muito tempo. Os magos largaram as ovelhas lá, quando voltaram, tinha ovelhinha para tudo que é lado, criado lá no meio do deserto. Por quê? Porque quando você deixa algo importante para priorizar Deus, Deus já designa um anjo poderoso para cuidar daquilo que é seu. Quando Deus é maior que a sua família, o anjo mais poderoso vai cuidar da sua família. Quando Deus é maior que os seus empreendimentos, investimentos, aquele anjo economista vai cuidar dos seus empreendimentos, vai prosperar. Eu devo abandonar minhas coisas? Não, você deve priorizar
botar Deus acima de tudo. E esses magos fizeram isso. Eles foram adorar o menino. Adorar o menino. E olha o que aconteceu. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Que coisa maravilhosa. Quem não se alegra com a estrela andando na sua frente? Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, eles eram ricos, você viu? Lembra que eu falei? Quem criava ovelha naquela época, ele não era meia dúzia de ovelha como hoje. O Salomão, só numa das ofertas, deu 100 mil ovelhas. Não é isso? Salomão ofereceu 22 mil bois numa oferta, uma das ofertas. Essa oferta do ouro. Salomão deu 100 mil ovelhas de oferta e você pensando que era meia dúzia de ovelha? Nada. Eu estou doido para criar aí umas 20 para eu comer no final do ano. Mas esses homens aí tinham ovelha que branqueava o deserto. Né? É porque eu não tenho hoje uma logística, uma maneira de fazer, senão eu teria já como fazê-lo. Mas o carneirinho, tinha carneirinho de sobra esses homens. É forte demais. Aí eles acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Qual o significado do ouro para um menino? A mãe e o pai do menino teriam que atravessar o deserto fugindo com ele para Herodes não matá-lo. Não que Deus não pudesse protegê-lo, podia, mas ela fazia parte do projeto de Deus, da profecia. E durante aquele trajeto, eles iam gastar pelo menos 7 meses. Tanto é que eles pegaram o menino, só que eu não fiz de jegue, nem de camelo, não. E olha que eu demorei, eu e a Bispo já fizemos essa viagem. É muito longe. É muito longe. E eles gastaram de jumento, pelo menos de jumento, de animal, qualquer outro animal que tenha usado para carregar, principalmente os presentes, eles gastaram pelo menos 7 meses até chegar lá. O menino já tinha pelo menos 7 meses para chegar no Egito, para esconder do Herodes. E só voltaram quando o Herodes morreu, comido de bicho, né? Que é isso que acontece com esses tiranos, que ameaçam a obra, bicho eles comem. E não volta é bicho, tapuruto, sabe o que eles são? Varejeiro, come mesmo, tem negócio lá. Come mesmo, você prepara, você acorda essa hora e o bicho está roendo, você não converte como você vê. Aí, meu irmão, coisa é feia. E quando o Herodes morreu, o anjo foi lá e mandou eles voltarem. Mas 7 meses, aí iam comer o quê? Se nem hospedado foram para Maria dar luz, tiveram que. A Maria teve o parto, e ela normalmente tinha parteira para cuidar ali, não. O José teve que fazer o parto no meio lá dos animais, do gado. Uma manjedoura, um curral, um estábulo. E o ouro, valioso como sempre foi. E na época, então, ele serviu para o suprimento. Tá? O suprimento. E aí receberam o incenso. O incenso representando o perfume. O que Deus aspirava era o incenso. Representando o valor, a importância do menino. E o que ele representava para o pai. E a mirra, que é extraída da erva mais amarga da face da terra, já representava o que o menino teria que passar, quanta lágrima chorar de sangue e dor, e humilhação, e desprezo, e fome, e sede. A mirra representava os momentos de amargura, de tristeza, de angústia que o menino teria que passar. Mas eles levaram, tudo era projeto de Deus, os magos não sabiam disso, que esses elementos tinham essas importâncias e representatividades, né? E aí, e sendo por divina revelação, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Desviar do mal,
Esses homens eram abençoados mesmo. E eles passaram, o Herodes ficou esperando pela notícia. Fala onde é que está o menino, que nós vamos lá adorá-lo. Eu vou lá adorá-lo, não, matá-lo. Porque ele tinha dado a ordem para matar todos os recém-nascidos, para que o mestre, o salvador, o rei dos judeus morresse também junto. E falhou. O projeto do Herodes falhou. Mataram todos os recém-nascidos, menos o salvador. E como foi na época de Moisés. E assim é a vida daquele que é guardado por Deus. Né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Eu e você não temos que viver preocupados, apavorados, com medo. O que será da nossa vida? Será? Eu sei o que será. Como sabe, irmãos? Eu sei. Uma estrela vai me guiar. Por quê? Porque meu objetivo maior é o rei. Se o seu objetivo maior é o rei, o bispo, o pastor, pastora, missionário, se o seu objetivo maior é isso, porque o que é a vida de um pastor, por exemplo, de um bispo, de uma pastora, uma missionária, um obreiro? É buscar almas, é ganhar almas. E uma vez Jesus estava com os discípulos, ele perguntou para o Pedro assim: você me ama? Pedro falou: amo, Senhor. Empolgado, né? Já que escolheu ele. Simão, tu me amas? Aí ele ficou empolgado. Eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí depois perguntou de novo. Aí começou a ficar preocupado. Uma terceira vez ele começou a chorar. Ele foi até desconfiando de mim, está duvidando de mim. Você me ama? Amo, então cuida das minhas ovelhas. Então, quando é que um pastor, um bispo, um sacerdote demonstra que Deus é prioridade na vida dele? Quando ele ganha almas, quando ele cuida das ovelhas, do povo. O que nós vemos aí? Nós vemos aí muitos travestidos de pastores, de bispos, mas que são gananciosos. Né? Por quê? Porque o sujeito tem a oportunidade de ganhar almas, tem abertura, tem mídia para pregar, tem o apoio da direção da igreja, faz o quê? Abre, sabe lá de que maneira, uma igreja já com programa de televisão, com isso, com aquilo. O contrário do que começou esse ministério, eu e a bispa ralando nas favelas, e rádio piratas. Mas aí está aí, a estrela está guiando essa obra e nunca saiu do caminho dela. Quantas outras foram por aí, encontraram o deserto e sem uma estrela, se sucumbiram? É o que acontece. É o que acontece com aquele cujo objetivo não é agradar, não é servir, não é ganhar alma, não é salvar a vida, pelo contrário, é tirar a pele da ovelha, acumular em tudo. Vai pagar o preço. Agora, aquele cuja estrela está sobre ele vai alcançar o lugar onde está o rei. Ele poderá adorá-lo, contemplá-lo, fazer as suas ofertas, como eles fizeram, e será honrado. Então Deus, Ele quer te honrar, Ele quer te iluminar, te guiar, te proteger, te abençoar, mas você tem que ter como objetivo maior, principal, o estar com Ele, o encontrar-se com Ele, o viver na presença dEle. Natal não é para você encher a pança, desculpa a expressão, de pernil e a cara de vinho, e ficar encostado aí. Tem gente que vai além do vinho ainda. Eu conheço uma turma aí que eu te contar, hein? Vai além do vinho. Tem gente que pensa que Natal é negativo. É para você entender o significado que você tem, a importância que você tem para Deus, porque Ele não deu um menino. Deus não ia mandar o filho dele, o dono, o herdeiro de todas as coisas, nascer num curral, se não fosse para resgatarmos. Tá? O fato de Jesus ter passado o que passou, da forma como Ele veio, isso aí só faz com que eu e você venhamos entender a grande importância que temos para Deus. Deus não precisa de nós, mas olha o que Ele fez por nós. Então é para você refletir, para você analisar bem, entender o significado da sua vida, a importância da sua vida. De repente você está se matando aí por causa de dinheiro, por causa de uma casa, por causa de um terreno, por causa disso, daquilo. Enfim, está desesperado, está se descabelando, quando na verdade o grande objetivo, aliás, o próprio rei
Jesus Cristo, mais tarde, 30 anos depois, ensinou isso para nós. Está em Lucas capítulo 10, quando Jesus entra no vilarejo e se hospeda na casa de Marta, foi convidado. Marta, Maria e Lázaro. E Jesus estava ali na casa de Marta, e Marta foi para a cozinha e corria para lá e botava uma lentição lá para agitar o fogo e batia um bolo, enfim, fazia lá uma bebida, amassava as uvas e não sei o que, papapá. E Maria, prostrada lá diante dos pés do mestre, ficava escutando o que Jesus falava para ela. Você sabe que às vezes eu aprendo muito com isso, porque nós pastores sentimos às vezes quando deixamos uma igreja, um estado com multidões, uma igreja com multidões, vamos para uma igrejinha com 10 membros, 20, 30, 40. Eu já ouvi isso de alguns bispos. Aliás, há pouco tempo, a última semana, eu vi um bispo na igreja, que no passado ele falou sobre isso comigo. Ele falou, estou me desligando do ministério. Eu falei, por quê? Porque o senhor me tira das igrejas lotadas, o senhor me tira, me põe outra, aí enche, o senhor me tira de novo. Eu falei, Deus chamou você para encher as igrejas. Não, mas eu estou cansado, eu queria ir para um lugar e ficar na igreja, que o meu trabalho, a minha fé, enfim, a evangelização encheu. Eu falei, então tá bom. Eu falei, abrindo uma agora, você vai fazer isso. Eu vi ele na igreja, até fiquei contente de vê-lo, eu gosto dele, é um homem de Deus, mas eu fiquei pensando, se ele tivesse enchido, ele teria ficado, né? Então, eu sei que ele está me assistindo, mas é para o seu bem, meu filho, é para o seu bem. Tá? Você viu, eu te dei um abraço, você, sua esposa, seu bebê, mas você estava errado, você viu que você estava errado. Aliás, se você não tivesse errado, você não teria estado no sábado, último sábado lá, não é verdade? Então, é complicado isso aí, vai entender o ser humano. Mas enche, primeiro que não é você que enche, você não fazia isso, né? Mas imagina se os reis magos se gabassem, chegamos, nós somos inteligentes, nada, porque a estrela os guiou, se a estrela não guiar, você não chega ao lugar nenhum. Se a estrela não guiar, ninguém chega, pode ser Valdemiro, ninguém, Valdemiro pior ainda. Se a estrela não guiar, ninguém chega, meu irmão. Não pensa que você, eu estava lá na Mundial, estava arrebentando, por isso que eu abri. Então arrebenta agora, quero ver. Sem estrela ninguém chega, lugar nenhum. É a estrela que guia. E ela não vem de homem. E aí eu fico vendo, aí a Maria aos pés do Senhor e a Marta lá. Senhor, você vai deixar eu servir aqui sozinho, não manda minha irmã me ajudar? Aí Jesus falou, Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, e pouco é necessário. Na verdade, uma só coisa é necessária. Jesus falou, primeiro ele falou pouca coisa é necessária, depois ele falou uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Quer dizer, Maria largou o arroz no fogo, o bolo, que antigamente, eu peguei essa época ainda, bati o bolo, põe dentro de uma panela, põe o fogo baixo, põe em brasa em cima de uma lata e põe em cima, passar uniforme, assim que a gente fazia na roça. Maria largou, queima o bolo, quer saber de bolo, o rei está na minha casa. O rei está na minha casa, quer saber de bolo, de moqueca, de churrasco. Ela ficou lá no pé do rei. E o rei falou que essa é a melhor parte. A melhor parte não é buscar a casa própria, a empresa, a fazenda, a cura, isso aqui não. Isso é bom para nós. Mas se você está ali e consegue tocar o coração do rei, né, tudo isso vem dele. Não foi o João Batista que disse, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado? Foi ele quem disse isso. Então pronto. É bom você parar para fazer uma autoanálise, uma reflexão, e ver se você tem priorizado adorar o rei, ou se você tem corrido só atrás das bênçãos, daquilo que ele proporciona. Mesmo bispos e pastores, às vezes eu tenho a impressão que o bispo está mais preocupado com os projetos pessoais, com a sua própria vida e família, do que propriamente com Deus, com a obra de Deus. Então como é que pode ser abençoada uma pessoa dessa? Não pode. Não pode. Então basicamente é isso, tá bom?
Isso é para o nosso Natal, para o nosso final de ano. Essa palavra que Deus nos deu. Quando a estrela está sobre o homem de Deus, a mulher de Deus, chega no seu objetivo. Chega no objetivo final. Eles chegaram, encontraram o menino lá no estábulo. Sabe por quê? Porque a estrela parou em cima do curral. Você imagina se fosse você e eu vou lá por mim. Eu estou procurando o rei. Aonde? Falaram que ia nascer um rei, que nasceu essa semana. Nasceu aonde? O rei dos judeus, o filho de Deus. Ah, não sei não. Aí eu ia ver uma mansão, falar, deve ser ali. Nasceu um rei aí? Não, aqui não. Vai ter um barraco nada. Não vou chegar não, porque aí vai nascer rei no barraco, não vai nada. Curral, então, é que eu não ia passar nem perto. Mas se a estrela que me guiava parasse em cima, aí pronto. Então, eles jamais iriam entrar naquele estábulo. Jamais. Aquela manjedoura. Entraram porque a estrela parou em cima. A estrela parou. Como quem indicasse, é aqui, ó. É. Uma estrela parou, um olhar para a cara um do outro. Né? Aliás, outra coisa. A religião ensina os 3 reis. A Bíblia não fala os 3, fala os magos do Oriente. Primeiro que não eram 3. Não, biblicamente falando. Isso é coisa da cabeça dos religiosos. E na Bíblia, na sua Bíblia, também não fala os 3. Por que eles sugerem que eram 3? Por causa dos presentes que foram 3. Ouro, incenso e mirra. Mas ninguém fala que eram 3. Tá? E eles adoraram e voltaram por outro caminho. Não aqueles aonde a estrela os havia guiado, mas certamente essa estrela os levou de novo até onde estavam as ovelhas. Porque a estrela nunca sai do caminho daquele que adora a Deus, daquele que teme a Deus, daquele que prioriza a sua relação com Deus. Tá bom? Desculpa aí pela mensagem longa, mas é uma mensagem importante para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Jesus foi claro na casa de Marta e Maria que a prioridade, a parte melhor é ficar aos pés dele, é depender dele, nossa estrela maior. Pai, obrigado por tudo, obrigado pelos bispos e pastores e missionários, obreiros, funcionários que nos ajudaram muito neste ano. Que eles sejam abençoados, que possamos ter condições de entregar aquilo que nem é favor, Pai, mas é devido a eles, o ordenado, o salário deles. Prospera a tua igreja para que possamos pagar os salários daqueles que servem na tua obra e suprir as necessidades deles, mas não fazendo um favor, eu repito, aquilo que lhes é de direito. Abençoa todos eles e que o Senhor possa cuidar de todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você, a sua paciência, o seu carinho. Aliás, eu tenho recebido todos os dias o carinho das pessoas. Eu tenho falado assim, eu e a bispa, ou a bispa e eu, provavelmente sejamos as pessoas, estamos entre as mais bem servidas e acarinhadas, né, neste país e nesse mundo. Pouca gente recebe o carinho que a gente recebe. Pouca gente. A bispa está assistindo agora, viu uma mensagem dela aqui, né? Aliás, ela mandando uma foto, acho que ela printou lá no negócio lá, mandou uma foto, apareceu aqui. E ela sabe que é verdade. Ela recebe o carinho, eu recebo. Eventualmente aparece um outro aí meio maluco, né? E quer tirar a gente da terra. Mas é normal, né? Nessa obra, na obra de Deus, é normal isso aí. O Herodes, o rei, queria matar o Jesus, você lembra? O Filho de Deus, então pronto. Nós não somos nada comparando com ele, mas somos a luz do mundo, ele nos fez luz. E quem é luz sempre vai, em algum momento, vai olhar e vai ver uma serpente o seguindo. Né? Estou falando da história da cobra e o vagalume, você sabe disso. Porque a luz incomoda, né? E a serpente seguiu o vagalume, ele não faz parte da cadeia alimentar dela, mas por causa da luz que ela não tinha.
Aliás, a serpente normalmente é cega, né? Então enxerga pouco. E a luz incomoda. Então você que está do outro lado, muito obrigado. Obrigado aos bispos e pastores, obreiros, povo, essas ovelhas, esse ano aí. Obrigado a você que suportou a gente, você funcionário que ajudou. Peço desculpa se às vezes não conseguimos honrar na data certa com os ordenados, porque isso ocorre em toda parte do mundo, com todos os segmentos. Mas a gente faz de tudo para conseguir honrar. E muito obrigado por tudo. Peço desculpas também pelos momentos que eu provoquei tristeza a você, decepcionei você, enfim, de alguma maneira, a minha maneira de agir, né? E o mundo ele é meio complicado. Ser sincero e verdadeiro neste mundo incomoda e entristece. Então, se eu entristecer você, me perdoa. Beijo no coração a você e vamos em frente.